Fala, plantoneiros, tudo bem com vocês? Eu sou o André Facina, para quem ainda não me conhece, sou médico coordenador de um serviço de pronto-socorro junto com o Dr. Marcelo Rodrigues. Nós estamos aqui para fazer um convite para você que é recém-formado ou que começou a dar plantão em pronto-socorro agora. O nosso lema é o que você não pode não saber. A partir de agora você é um plantoneiro e nós vamos garantir a sua segurança nos plantões e uma segurança muito maior dos seus pacientes. Vem comigo! E só lembrando que essa aula vai ficar disponível por 7 dias de forma grátis no YouTube, tá? Para todo mundo ter acesso e conhecer o nosso conteúdo. E depois a gente remove essa aula lá para a comunidade dos plantoneiros, a comunidade no Hotmart. Eu vou deixar os links de todas as mídias sociais, o link da comunidade para que você que tem interesse e quer fazer parte. A gente tem tanto o curso presencial quanto as videoaulas. Você que é plantoneiro também vai ter um acesso muito mais fácil, tanto a mim quanto ao Marcelo, pelo Telegram, onde a gente criou uma comunidade, um grupo, que a gente pode discutir e vocês podem tirar suas dúvidas, beleza? Vamos lá para a aula agora de cólica renal. É uma das aulas mais legais do curso porque é um assunto que vocês vão dominar. Vocês vão ver que depois de um protocolo pronto na cabeça, vai ficar muito fácil atender cólica renal. Eu vou dar inclusive um casinho pessoal que aconteceu comigo no pronto-socorro para vocês verem o quanto que muda você saber esse protocolo. Então eu vou começar com o caso 1, né? Eu coloquei um casinho só, é uma aula rápida, mas eu garanto que você, plantoneiro, vai sair craque em cólica renal. O nosso paciente é um paciente masculino de 36 anos, sem comorbidades. Não tem pressão alta, não tem diabetes, não relata nada, né? Apresentando dor lombar de forte intensidade, ele chegou ao pronto-socorro se queixando de muita dor, associada a náusea e vômitos, sem febre. E aí ele vai te dizer assim, nossa doutor, eu tomei um Buscopan hoje cedo, porque estava com um pouquinho de incômodo, e essa dor só veio piorando. Aliviou muito pouco com o Buscopan. Nós vamos descobrir o porquê que aliviou primeiro muito pouco com o Buscopan. Lembrando que ele fala para você que nunca teve esse tipo de dor. É o primeiro episódio da vida dele. Um outro detalhe que eu gosto de sempre falar, lá na época da faculdade, muitos professores, eles sempre orientam, eles falam assim que a observação, assim que você bate o olho no doente, muitas vezes você já reconhece algumas patologias, algumas síndromes. Esse é um caso clássico. O paciente da cólica renal, ele chega ao pronto-socorro geralmente muito agitado, andando de um lado para o outro, ou com a mão ali nas costas e vomitando bastante. O paciente da enxaqueca, por exemplo, você só de bater o olho também você desconfia, fala, opa, vem uma enxaqueca aí. Então, isso é muito importante, tá? O da cólica renal, é engraçado, entre aspas, não pelo paciente, mas é curioso que a gente bate o olho e já pensa, tá vindo uma cólica renal aí. E aí vamos ver, lá na triagem, a triagem colocou para você que a PA do paciente está 16/9, ele está taquicárdico, saturando 97, com uma frequência respiratória de 20, e realmente há febril, tá? Lembra que ele tomou o Buscopan também alguns minutos, algumas horas antes. Ele não tem comorbidades, mas está hipertenso e está taquicárdico, né? Beleza, isso me faz também desconfiar da síndrome. E aí, eu vou fazer a primeira pergunta para vocês. Toda aula que eu faço, eu peço para vocês colocarem um papel e uma caneta ao lado, vai anotando a sua hipótese. Então eu quero saber, hipótese, o que você faria de prescrição para medicar esse paciente e se você pediria algum exame ou não. Então vamos lá, primeiro episódio de cólica renal, né, de dor lombar de forte intensidade com náusea e vômitos, afebril num paciente de 36 sem comorbidades, tá? Esse paciente está estável hemodinamicamente? Tem muita gente que confunde estabilidade e instabilidade com um dado de exame físico e de sinal vital. Não é bem assim. E eu estou aqui já para fazer um gancho para vocês não deixarem de assistir a melhor aula do curso, que é a aula do Dr. Marcelo, de instabilidade hemodinâmica. O paciente instável é o paciente que deixa a gente inseguro no pronto-socorro. Mas não você, não mais você que é plantoneiro, que vai assistir a aula do Marcelo e vai dominar o assunto também, tá? Mas fica aí a primeira pergunta, tá estável? Vamos para o próximo slide, começar a explorar um pouquinho mais. Ó, que eu tinha dito, dor de forte intensidade com o paciente agitado, já me chamou a atenção, náusea e vômitos. Eu não verifiquei febre, sinais vitais dele, né? Não tem febre.
verifiquei se ele está instável ou estável hemodinamicamente, isso tudo tem que estar na minha cabeça logo que o paciente entra, e eu tenho que saber se foi a primeira crise ou não, beleza? E aí, o que nós vamos fazer para esse paciente? Qualquer protocolo que vocês pegarem aí da Sociedade Brasileira de Uro, ou os protocolos dos livros de emergência, eles vão dizer isso aqui para você, ó, cara, promove analgesia rápida. O paciente está agitado, está ansioso, está com muita dor. Então, nós vamos promover uma analgesia rápida para ele, eficaz. E aí, é o que eu gosto de chamar carinhosamente, apelidar de formulinha do Facina. Você vai fazer a formulinha do Facina, que é muito simples. Eu não inventei isso da cabeça, não tirei da cachola. Está baseado em protocolo, em evidência, evidentemente. Mas essa formulinha aqui funciona muito bem. Você vai pegar um sorinho de 100, soro de 100 ml, vai diluir, aí eu gosto de brincar, uma pessoa, uma ampola, tá? Você vai pegar uma ampolinha de Profenid, do cetoprofene de 100 mg, EV, tudo isso EV, né? Associar com a dexametasona na dose de 2 mg, né? O Decadron, é uma ampolinha também nessa dose. Vai pegar uma ampola de 2 ml para 500 mg, né? 500 mg para cada 2 ml, desculpa. Dando uma dose total de 1 grama de dipirona. Nesta dose aqui, a dipirona ela tem uma ação analgésica. Não é antipirética só e não tem ação anti-inflamatória ainda nessa dose. Tem uma aula que nós vamos fazer sobre, a aula já está pronta, né? Nós vamos liberar para vocês, uma aula de dor aguda no PS, eu abordo esse assunto também lá. E além disso, além do anti-inflamatório, do corticoide e do analgésico, nós vamos obviamente colocar um antiemético para o paciente. Opa, voltar aqui, ó. Um antiemético. Eu coloquei neste caso aqui da formulinha do Facina ondansetrona de 8 mg, o famoso Vonal, Nalzedron. Uma medicação muito boa para você fazer, ela tem uma ação rápida e muito eficaz, mas, e aí eu vou colocar o detalhe, nem sempre você tem essa medicação liberada para todos os serviços, todo serviço de pronto-socorro. Porque costumava ser um pouquinho mais cara, hoje em dia está um pouco mais acessível, mas nem sempre ela está liberada. Então, aí você pode lançar mão de outras alternativas. A metoclopramida, que é o Plasil, também uma ampola. O Dramin, mas na forma IM, também uma ampola. E a bromoprida, ou o Plamet, né? Todos eles têm vantagens e desvantagens. Tem uma aulinha de náuseas e vômitos que eu discuto tudo isso. Eu não vou falar sobre as vantagens e desvantagens agora, porque eu quero que vocês assistam essa aula. Eu quero que você domine essa arte, que é muito bonita, de você saber o que você está prescrevendo. Não é só uma formulinha de copia e cola. Você tem que entender a ação de cada medicação, né? Nós não estamos aqui para falar de teoria, né? Não é o nosso papel, a gente quer a prática do PS, mas eu quero refinar isso para vocês. Então, qual a diferença de eu fazer um Vonal para o Plamet, por exemplo? Foi um trava-língua aqui. Para o Plasil, né? Qual é o efeito colateral que cada uma delas tem? Como eu faço para diminuir isso? Isso tudo vai estar lá na aula de náuseas e vômitos, beleza? Então, fizemos a formulinha do Facina para promover a analgesia rápida. E aí, agora, vamos começar a refinar mais ainda. Você é diferente dos colegas que são plantonistas, você é um plantoneiro. Qual é a diferença de fazer a formulinha do Facina para fazer esta formulinha aqui, ó, IM, Profenid de 50 mg, uma ampola IM, associar com Decadron 2 mg IM, e aí você pode até associar, ó que beleza, associar um tramal subcutâneo. Então o que vocês acham? Qual a diferença de eu fazer a formulinha do Facina para fazer essa fórmula IM? Tem diferença? E aí eu já vou aproveitar e responder para vocês, logo de cara, que tem várias diferenças. A primeira, por uma questão de praticidade. Para a enfermagem é muito mais prático, muito mais rápido administrar esta via aqui, ó, IM, né? Para o hospital acaba sendo muitas vezes mais vantajoso e mais barato, porque a quantidade de insumos aqui foi menor. Então, eu não tenho o scalp, eu não tenho o soro de 100, eu não associei 4 ampolas de medicação. Eu simplesmente peguei um Profenid, um Decadron, quebrei as 2 ampolinhas, aspirei numa seringuinha lá de 10 e apliquei no paciente.
Então, é prático para a enfermagem, é mais barato para o hospital. E para a segurança do paciente, muda? Não, em termos de segurança não vai mudar, mas vai mudar isso aqui, que é muito importante, que é o delta T, o tempo de ação. Então, quando você faz a formulinha do Facina, administra ela EV, e aqui você vai pedir, a enfermagem que já tem prática com isso, que já tem as manhas, vai saber, mas você pede, para não abrir esse soro, abrir, que é o jargão que a gente usa, né? Não abrir ele e deixar ele correr rápido. Coloca esse soro lento. O tempo de ação dessa medicação EV vai ser pelo menos metade do tempo da ação da medicação IM, tá? Então, para cólica renal, especificamente, nós vamos usar a formulinha do Facina. Vai mudar a segurança do paciente se você fizer dessa forma? Não. Mas, cara, cólica renal, cólica de rim dói demais. Então, vamos ajudar o paciente, né? O tramal, uma outra pergunta que eu faço para vocês. Você faria o tramal? Qual a via de administração? Faria ele EV, aqui na formulinha? Faria subcutâneo ou IM? E por que sim, por que não? Outra pergunta que eu já vou responder logo de cara para vocês. Vocês pediriam exames? Vamos supor que este paciente aqui fez a formulinha do Facina e continua com dor. E agora, doutora? E agora, doutor? O que você vai fazer? Vamos mandar um tramal? Será que a Sociedade Brasileira recomenda? Qual é a alternativa? Vamos responder isso. O nível de evidência do tramal, né, a Sociedade Brasileira de Urologia, por exemplo, ela não recomenda você lançar mão do tramal como primeira opção. E aí vai, não por conta da ação analgésica dele, ele é um opioide, ele serve muito bem para tirar a dor do paciente. Mas ele tem um efeito colateral muito importante, ele pode nausear ainda mais o paciente pode começar a vomitar ainda mais. Então a gente dá preferência para a formulinha aqui do Facina, tá? Não é proibido, mas o nível de evidência não recomenda que você faça o tramal subcutâneo, né? Geralmente, quando eu faço tramal no pronto-socorro, eu faço subcutâneo. Mas aqui nós vamos dar preferência para a formulinha do Facina, beleza? E aí, qual exame? Lembra, marca aí se você vai pedir algum exame para o paciente do nosso caso. E eu perguntei também, vamos supor que você fez a formulinha e o paciente não melhorou, continua com dor. Vamos ver o paciente que é refratário, né? Como é que eu faço agora? Nossa, tô perdido. Vão ligar lá da enfermagem e falar assim, doutor, o paciente não melhorou não? Aí você vai falar, não é possível, eu fiz a formulinha do Facina e não funcionou? Bom, isso pode acontecer. Eu consigo contar nos dedos. E olha que eu dou muito plantão. Eu e Marcelo, a gente dá muito plantão. A gente vive disso, é a nossa profissão. Nós somos plantoneiros. E eu consigo contar nos dedos, às vezes, que eu não consegui analgesia com a formulinha do Facina e que eu precisei lançar a mão da minha amiga morfina, o Dimorf. Na dose de 10 mg, uma ampola, você vai lá pedir para a enfermagem, falar, enfermagem, vamos lá, eles sabem fazer isso muito bem. Você vai pedir para pegar uma ampola de 10 mg, vai diluir em 10 ml de soro fisiológico e aplicar 2,5, né? E a cada 15 minutos, tá ótimo, você reavalia esse paciente. Qual é o pulo do gato aqui? Qual é o detalhe? Primeiro, você saber se ele tem alergia à morfina. Segundo, se ele tem alguma contraindicação ao uso da morfina. Terceiro, se você já fez uso de opioide para o paciente. Se você fez um tramal subcutâneo, por exemplo, cuidado, porque associar a morfina ao tramal, a um opioide, a um outro opioide, pode causar depressão respiratória. Calma, não é para ter medo. Eu lembro que eu morria de medo dessa medicação. Ela é sua amiga, a medicação ela é sua amiga. A medicação está sempre do seu lado desde que você saiba o que está fazendo, desde que você tenha segurança no que está fazendo. Então, checou se o paciente tem alergia, se tem contraindicação e se ele está estável, cara, vai sem medo, vai dando aquele que a gente brinca de vamos fazer um cheirinho, 2,5 ml, né? É uma dose muito boa e a cada 15 minutos você reavalia. Muito provavelmente essa dose vai melhorar a dor do paciente. Por que eu seguro ao máximo fazer morfina? Primeiro, morfina causa dependência, né? Então, é bom a gente evitar. Pode causar constipação, pode causar depressão respiratória. Então, cara, segura, vai aos pouquinhos, vai reavaliando esse paciente, certo?
Mas, lembra, a medicação é sua amiga, é só saber o que você está fazendo. E aí, promovemos analgesia rápida. Eu fiz a pergunta, quero a resposta. Quais exames você pediria? Por que nós pedimos estes exames básicos? Eu lembro que no começo dos plantões, logo no comecinho mesmo, que eu me formei, precisava trabalhar, comecei a dar plantão de pronto-socorro, e aí você vai aprendendo, né, com os colegas, vai aprendendo como é que faz. E para todo paciente, assim, eu ficava na dúvida, os de cólica renal, se eu tinha que pedir exame para todo mundo, se eu tinha que pedir exame de imagem, para quem eu pedia, para quem eu não pedia, ficava uma bagunça. Até que eu comecei a estudar, né, o assunto, eu sempre gostei desse assunto, discuti com os meus amigos que são urologistas, e aí eu e o Marcelo nós chamamos o colega da URO e fizemos o protocolo, porque fica tudo, uma vez que você entende esse protocolo na cabeça, fica muito fácil, você entende o porquê das coisas. Vamos pedir um hemograma pelo menos, uma urina 1 e uma função renal. Por quê? Porque nós vamos fazer o diagnóstico diferencial. Você é plantoneiro, você vai saber os detalhes. Então eu quero ver se o paciente tem um leucograma aumentado, né? Se tiver um leucograma aumentado, olha aqui, ó, tenho que suspeitar de pielonefrite. Lembra que a pielo, ela tem, eu sempre gostei muito das tríades na faculdade, eu sempre fui de decorar tríade, nome de doença esquisita é comigo, eu sempre gostei disso. E a pielo, ela tem uma tríade muito clássica, de dor lombar, febre e calafrio. Então o paciente veio com essa queixa, lembra, o nosso paciente tem dor lombar, né, do primeiro caso, mas não tinha febre. Eu tenho que fazer o diferencial. Para isso, o meu hemograma é importante. A urina 1, muitas vezes, ela vem com uma hematúria. Eu tenho que ver se tem leucocitúria, obviamente, mas ela vem com uma hematúria. Por quê? Pô, o cálculo desceu rasgando no ureter do paciente, né? Então vai ter sangue na urina. Uma hematúria microscópica ou macroscópica, dependendo do caso, do tamanho do cálculo. E vamos checar a função renal. Será que é uma uretero obstrutiva? Será que esse cálculo complicou? Né? E se o paciente estiver febril, cheque a rotina do seu serviço para saber se você pode pedir um PCR e uma hemocultura. Nem todo serviço libera isso daqui, você tem que checar o protocolo, mas se liberar, paciente febril pede PCR e urocultura, tá? Aí, eu já tinha perguntado para vocês sobre exame de imagem. Nós vamos pedir exame de imagem para todo mundo? Para quem que eu devo obrigatoriamente pedir exame de imagem? Lembra do nosso lema, da nossa missão? O que você não pode não saber. Tá aqui, ó. O que você não pode não saber. Duas coisas. Exames de imagem. A gente tem o ultrassom ou a tomografia, né? Lembrando que a tomo é sem contraste, porque o cálculo brilha na sua cara, ele está contrastando ali na sua cara. Então, você pede a tomo sem contraste e ela é o padrão ouro. Se o seu serviço libera a tomografia, cara, é a sua primeira escolha, ela é padrão ouro, tá? Mas alguns serviços, por questão de custo, às vezes não tem o tomógrafo, né? Às vezes o paciente tem que ser removido para outro serviço para fazer a tomografia. Então, você pode lançar mão do ultrassom, o método mais barato, mas que é técnico dependente, operador dependente, né? Vai depender do colega da radiologia e da colaboração do paciente. Nem sempre o paciente colabora, nem sempre ele está preparado, às vezes tem muita distensão gasosa, às vezes o colega não consegue visualizar o cálculo, mas pode te dar um sinal muito importante que é de hidronefrose. E se tiver hidronefrose, você vai acender já um sinalzinho de alarme, de alerta na cabeça. E aí o que você não pode não saber? Isto daqui, ó. O paciente que chegou febril ou relata ter rim único, você é obrigado a pedir o exame de imagem. Febril, porque a gente vai ter que descartar inclusive as complicações, abscesso, pielonefrite, os diferenciais, ou rim único. Pô, o cara já tem um rim só, né, coitado? Só tem rim único. E ainda tem um cálculo que pode complicar e fazer ele perder função renal, perder o rim. Então, fica muito claro depois que você entende o protocolo que é obrigado. A Manuela comentou comigo quando eu falei que ia fazer aula de cólica renal, que eu conversei sobre o protocolo, ela me deu um detalhe que é muito importante. Isso aí é a coisa do plantoneiro mesmo, né? Para vocês verem como a gente vai aprendendo. Tem um outro caso que a gente pede exame de imagem. É o paciente que relata para você que não melhorou da dor. Ele está lá no pronto-socorro, você fez analgesia e ele não melhora. Cara, mais seguro você fazer um exame de imagem.
E outro caso, paciente é refratário à terapia expulsiva. Nós vamos ver aqui que em alguns casos a gente vai fazer terapia expulsiva para casa, mas tem alguns pacientes que não melhoram. E aí ele retorna ao pronto-socorro, você vai e pede o exame de imagem, beleza? Outras coisas que são importantíssimas que eu quero que você, plantoneiro, saiba. O que nós vamos checar quando nós vamos internar o nosso paciente da cólica renal? Não é toda cólica que você vai internar, né? Então nós vamos checar 3 coisas importantíssimas, isso fica na sua cabeça. Se ele tem sinal de urosepse, se é um caso de uretero obstrutiva, que nós vamos checar com o exame de imagem, e se tem hidronefrose, que também nós vamos checar com o exame de imagem. Não é nenhum desses 3, não é urosepse, não é uretero obstrutiva, não tem hidronefrose, vamos checar o tamanho do cálculo. Ele é menor do que 8 milímetros? Beleza. Se ele tem tudo isso aqui, se eu já neguei tudo isso daqui, o paciente está estável, melhorou da dor, o cálculo é menor do que 8, nós vamos fazer terapia expulsiva e segmento ambulatorial, tá? E isso aqui é importantíssimo, associar antibiótico se tiver leucocitúria. E é aqui que eu vou entrar com um detalhe, contar uma historinha muito rápida para vocês de uma paciente que eu atendi. Teve uma paciente de 35 anos que ela veio ao serviço no domingo, passou com um colega do plantão anterior, e aí na passagem do plantão, eu me lembro muito bem do colega pegar e me dizer assim, ó, André, tem aí uma cólica renal, uma paciente de 35 anos, sem comorbidades, tá? Eu fiz analgesia, solicitei exames básicos, né, laboratoriais, e já mediquei e afastei ela do trabalho. Então, é só checar se ela melhorou da dor e ela está liberada, ela já está medicada, já está afastada do trabalho, eu vi os exames, tá tudo certo. Falei, pô, beleza, tá fácil, né? Então, vamos lá, aquela passagenzinha do plantão, peguei os dados que eu tinha, fui reavaliando meus pacientes, passei por ela e falei, e aí, querida, melhorou? Nossa, doutor, melhorou 100% minha dor. Falei, o doutor viu os seus exames? Viu. Ah, entendi. E ele já medicou para casa? Medicou, doutor. Inclusive já me afastou do trabalho, como já estava tarde, né, o domingo noite e tal, ela tinha tido o episódio de dor e tal. Ele falou, ó, fica amanhã em casa, faz a medicação, observa, tá bom? Beleza. Melhorou da dor? Melhorou, tá liberado. Enfermagem, pode sacar o acesso, o paciente tá liberado. Foi embora, beleza, continuei meu plantão. Eis que na terça-feira à noite, eu estava de plantão de novo, para variar, e aí eu dei sorte, entre aspas, dessa paciente retornar comigo. Só que agora ela retornou com sinais de urosepse. Ela chegou com bastante dor, vomitando muito, eu me recordo que ela vomitava o tempo todo, e hipotensa, taquicárdica, febril. Olha o sinalzinho de alarme. A sorte é que eu lembrei dessa paciente, eu olhei e falei, nossa, eu conheço essa paciente, é a paciente da cólica renal. O que será que aconteceu? Ela voltou muito pior, né? Chegou com sinal de urosepse. Beleza, calma, paz no coração, você é plantoneiro, você sabe o que fazer. Remove a paciente para a sala de emergência, vamos lá fazer o MOVE para ela, né? Vamos monitorizar, ofertar oxigênio se necessário, não era o caso, garantimos um acesso venoso adequado e o E de estabilizar, bora estabilizar essa paciente e solicitar exames, né? Entrei com o protocolo sepse, que nós vamos ver lá na frente, o protocolo urosepse, o protocolo de sepse, né, do hospital, então expandi, entrei com o antibiótico, estabilizei a paciente e aí depois de estabilizada eu solicitei uma tomografia de abdômen para ela. Por que eu estou contando esse caso? Porque o detalhe, qual foi o detalhe? No domingo, quando o colega, isso aqui eu não estou julgando o colega, tá? E aí fica o alerta para vocês que todo paciente que você pega para reavaliar no plantão, você tem que reavaliar o paciente, você tem que checar exames, cheque os exames, cheque a medicação, se o colega já prescreveu, cheque. Por quê? Porque essa paciente ela tinha uma leucocitúria e ela foi embora sem antibiótico, ela foi só com sintomáticos, com ibuprofeno de horário, e ela voltou muito pior, ela voltou com urosepse. E aí, depois de tomografar, nós vimos, para quem fizer parte da nossa comunidade, eu vou disponibilizar lá no Telegram a imagem da tomografia, eu tenho até a reconstrução 3D dessa paciente, o cálculo era muito grande, ele parecia uma pirâmide, me chama a atenção. E o áudio depois do urologista parabenizando pela conduta,
pela condução do caso, porque ficou tudo bem, o paciente passou um duplo J, ficou ótima, né? Fizemos um protocolo sepse rapidinho, ela foi abordada rápido, então deu tudo certo. Mas é uma paciente que podia ter complicado. Por quê? Por um vacilo. Às vezes, no plantão, você está corrido e você deixa de reavaliar ou confia no que o colega te passou, mas para a sua segurança e principalmente para a segurança do seu paciente, cheque tudo, reavalie. O Marcelo gosta de brincar comigo porque ele fala assim, cara, plantão não precisa nem me passar, a não ser que seja uma coisa que assim, a sala de emergência, o paciente pode instabilizar em 5 minutos, você já me avisa. Do resto, eu vou ver, eu verei, né? Não vou ver, ficou feio, mas eu vou reavaliar todos os pacientes, eu vou tirar a história tudo de novo, eu vou checar exames, porque é uma segurança sua e do paciente, entendeu? Então fica esse recado aí para vocês. E aí, outra coisa, chequei outro tipo de paciente, não tem urosepse, não tem hidronefrose, nem é uretero obstrutiva. É um cálculo menor do que 5 milímetros, tão suave, ele desceria ali pelo ureter tranquilamente, mas o paciente está muito sintomático, o paciente mantém dor, o paciente voltou com dor, está nauseando. Aí, esse paciente, o que você não pode não saber, faz o contato com o colega urologista, vamos avaliar a possibilidade de passar um duplo J nesse paciente, por quê? Porque ele está sintomático, beleza? E aí, fizemos contato com o urologista vai salvar a sua vida e vai falar, não, tem critério de internação, você passou o caso adequadamente, e aí você vai dizer, amigo, o paciente está estável hemodinamicamente, mas é uma uretero obstrutiva, tem sinal de hidronefrose, não melhora da dor, voltou apesar da terapia expulsiva estar refratário, vamos internar esse paciente? O colega vai falar, claro, vamos internar. Você vai checar se ele está estável, né? Lembra da aulinha do Marcelo, aulona do Marcelo, checa se ele está estável e nós vamos internar em vaga em enfermaria. E aí, vamos ajudar o colega urologista que te ajudou? Você não vai fazer o cara vir até o pronto-socorro para fazer a prescrição. Por quê? Provavelmente o duplo J vai ser passado no outro dia, o paciente não está em jejum, não está com preparo, precisa de mais exames, da analgesia, né? Então, o paciente está estável, vamos fazer uma prescrição básica, já vamos deixar a prescrição pronta do paciente que vai internar. Eu lembro que quando o primeiro plantão que dei, eu não sabia fazer a prescrição de enfermaria corretamente. O enfermeiro, aliás, abraço para o enfermeiro Diogo, foi ele quem me ajudou na época. E eu falei, nossa, isso tem que saber, galera, tem que saber fazer. Então, como é que nós vamos montar essa prescrição? Primeiro, vou voltar aqui. Primeiro, uma dieta de acordo com a aceitação e de acordo com comorbidades do paciente. E, isso aqui é importantíssimo, senão o urologista vai te matar, o anestesista também, vamos deixar em jejum após as 23 ou 24, dependendo do seu serviço, as 23 já tá bom, né? Então, jejum após 23, grifa isso aqui, tá? Vamos fazer a formulinha do Facina, uma pessoa, uma ampola, sorinho de 100, vamos colocar lá no sorinho de 100, uma ampolinha de Profenid, né? Uma ampola de Profenid de 8 em 8 horas, uma ampola de pirona, aquela de 500 mg para 2 ml, dose de 1 grama, portanto, e a dexametasona ou decadron na dose de 2 mg, uma ampola. Aqui, de propósito, eu não coloquei qual é o antiemético. Por quê? Porque vai depender da rotina do seu serviço. Se tiver o ondansetron, o Nalzedron, coloca uma ampola de 8 mg de 8 em 8 horas. Não tem? Aí você se vira com o que tem. É Plasil que tem? Coloca o Plasil. É o Dramin? Coloca o Dramin. Ah, eu tenho o Bromoprida, o Plamete, excelente medicação. No nosso protocolo, por exemplo, é a Bromoprida. Coloca a Bromoprida. Faz o esqueminha de insulina e de glicose de resgate, né, de hiper e hipoglicemia. Isso aqui todo mundo aprende no internato. Se alguém tiver dúvida de como fazer, pode me mandar mensagem, a gente explica. E geralmente os serviços já têm isso aqui pronto, né? É um protocolo muito simples, tem os valores lá, conforme glicemia você ajusta, né, a insulina ou a glicose. E não se esqueça de colocar lá o famoso CCG, cuidados e controles gerais, coloca o destro junto, de 6 em 6 horas, né? Tá bom, vamos ajudar a enfermagem também e o paciente, né? Não precisa ser de 4 em 4 horas, esse paciente está estável, você vai fazer analgesia, vai ficar tudo bem, no outro dia o colega vem e passa o duplo J.
E aí vamos ajudar de novo o colega pedindo um coagulograma, porque esse paciente vai passar o duplo J no dia seguinte, o anestesista e o urologista vão querer ver esse coágulo, e um eletro e raio-x de tórax se necessário. Aqui você vai levar em conta a idade do paciente e as comorbidades, beleza? Tá aqui a prescrição básica, lembra que eu falei, não tem erro, internou, fácil. Você vai comemorar cada internação que você fizer, porque você vai tirar de letra, é muito fácil, muito simples, né? E aí nós vamos pro auge da aula, para o grande momento da aula, o ápice, que é o protocolo pronto. Eu garanto, sem ser repetitivo, eu garanto que se você tiver isso aqui na cabeça, você que é o plantoneiro, se você tiver esse protocolo na cabeça, amigão, amigona, já era. Você vai tirar de letra, você vai, entre aspas, comemorar cada paciente de cólica renal, não pelo paciente, obviamente, mas você como plantoneiro vai comemorar porque você vai saber exatamente o que fazer do começo ao fim. Do paciente que é simples, que é o verdinho aqui, ó, até o paciente instável, o paciente que deixa a gente inseguro. Mas você agora não tem mais esse problema porque vai assistir a aula do Marcelo, né? Então vamos lá. Eu promovi a analgesia rápida com o quê? Com a formulinha do Facina, certo? Detalhe, reparem que eu coloquei aqui a bromoprida, né, o Plamet, ao invés da ondansetrona, porque esse aqui é o protocolo do nosso serviço. Nós escolhemos a bromoprida por ela ser segura e ser mais barata, né? Isso a gente tem que levar em conta quando a gente monta um protocolo. Mas aí, eu não vou dar a resposta aqui agora. Eu quero saber de vocês quais são os efeitos colaterais no idoso e na criança do Plamet, da bromoprida. Não vou responder isso agora, isso aqui vai ficar para a aula de náusea e vômitos, tá bom? E nós comentamos lá no começo que nós vamos pedir exames básicos, certo? Hemograma, urina 1, ureia e creatinina, a função renal, e para aqueles pacientes febris, caso o seu serviço libere, um PCR e uma urocultura, certo? Não liberou? Não tem problema, pelo menos o básico aqui para fazer os diferenciais você precisa pedir, certo? Aí, o paciente já é portador de nefrolitíase, não tem febre ou sinais de alarme, está estável e melhorou da dor, nós vamos passar com sintomáticos e, amigão, vai fazer o segmento ambulatorial. Esse paciente, provavelmente, ele já acompanha com um urologista, ele já tem um amigo urologista dele. Melhorou a dor, exames normais, sem sinais de alarme, casa, segue com o seu urologista, beleza? Vamos agora para o paciente amarelinho. Paciente tem algum desses exames alterados, mantém a dor, você vai avaliar a necessidade do exame de imagem. Vamos lembrar lá dos dois casos que você não pode não saber, os obrigatórios, que você vai ser obrigado de qualquer forma a pedir exame de imagem. Paciente com rim único ou febril. Então, esse você vai pedir de qualquer jeito. Não é um desses casos, mas ele tem exame alterado, de repente uma função renal alterada, ou está mantendo a dor, ou você quer fazer o diferencial de uma pielo, por exemplo, você vai solicitar o exame de imagem e aí vai depender do seu protocolo. Ou ultrassom, ou atomo sem contraste, lembra o cálculo brilhando na tua cara, não precisa de contraste, tomo sem contraste, beleza? Tem o resultado dos exames após a analgesia, perdão, saiu aqui, voltei. Após a analgesia, nós vamos fazer agora o contato com o urologista com o resultado de tudo. Resultado dos exames, resultado do nosso exame de imagem. Lembra que eu tinha falado, dito, cálculo maior que 8 milímetros, dor refratária à terapia expulsiva, mas não tem sinal de sepse. É uma uretero obstrutiva, o paciente está estável, você vai internar na vaga de enfermaria. Vai ligar para o colega urologista e falar, ó, temos um caso aqui de uma uretero obstrutiva, é um cálculo maior que 8, ou de repente um cálculo menor, mas que está refratário à terapia expulsiva, vamos internar o paciente para passar um duplo J. Interna em vaga de enfermaria com essa prescrição que eu coloquei aqui, beleza? Ou, fez o contato com o urologista, passou o caso e disse, ó, amigo, cálculo é menor do que 8, o paciente melhorou da dor, não tem hidronefrose, tá? Não tem sinais de sepse, não tem sinais de alarme, vamos encaminhar para o ambulatório. Medicação para casa, lembra de associar o antibiótico se tiver leucocitúria, coloca o ibuprofeno e vamos fazer terapia expulsiva. Tanzulosina, 0,4 mg, um comprimido noite.
e encaminha pro consultório do urologista. Lembra, eu falei lá na primeira aula do curso dos casos clínicos que eu falo sobre o plantoneiro? O plantoneiro é a ponte. Nós somos a ponte. E muitas vezes a ponte entre o paciente, o pronto-socorro, e a enfermaria. O paciente do pronto-socorro e o ambulatório. E o paciente do pronto-socorro e a UTI, que nós vamos discutir agora. Você é a ponte, é importante. Olha a sua importância, né? Como plantoneiro. E aí, vamos falar agora do caso de urosepse. O caso da senhora, da menina, né? 35 anos, pô, ela é mais nova que eu. Da menina de 35 anos que veio no domingo, voltou na terça em urosepse. O que você tem que fazer? Oh, meu Deus, paciente instável, agora começa a tremer, dá aquele medo, insegurança. Não, calma, você sabe o que fazer. O Marcelo comenta na aula dele sobre capítulos de livro, quando a gente muda a chavinha aqui, quando a gente vê o paciente. O paciente está instável, é urosepse. Eu identifiquei que é uma urosepse. Estava hipotensa, taquicárdica e febril. Pronto. Já tinha passado no pronto-socorro com cólica renal no domingo. Pô, ficou muito fácil o diagnóstico. Sabe o que fazer? Faz o MOVE. Monitora, garante oferta oxigênio se necessário, garante um acesso venoso decente, adequado, e de exames e estabilizar. Pronto, amigão. Estabilizou? Agora tá fácil. Você fez a dose de ataque do Rocefin, 2 gramas EV, e expandiu a paciente, vai reavaliando a necessidade de reexpandir essa paciente ou este paciente, né? Aí é protocolo sepsis, isso tem que estar na tua cabeça. Estabilizou? Agora você vai lá na portinha do intensivista, vamos bater na porta do colega intensivista e conversar com ele e falar, ó, eu tenho o caso de uma urosepse, já estabilizei a paciente, já entrei com o protocolo, já fiz o contato com o colega da uro que liberou a internação e agora eu preciso da sua ajuda, eu preciso que esse paciente tenha uma vaga na intensiva, ele vai precisar de cuidados intensivos. Você fez a ponte do plantoneiro e o intensiva que agora vai cuidar do paciente. Agora a bola está com o intensivista, né? Beleza? Antes de finalizar a aula, eu queria primeiramente dar parabéns para vocês que assistiram até o final. Dessa forma, com esse protocolo na cabeça, eu garanto, sem ser repetitivo, mas eu garanto que você vai tirar de letra. Você é diferenciado, você é plantoneiro, né? E sorte do seu paciente, porque ele caiu com alguém, caiu entre aspas, né? Mas ele passou em atendimento com alguém que sabe exatamente o que fazer e exatamente o que não pode não saber. Percebam que com isso aqui, ó, vai tranquilo para o plantão, você vai de novo, entre aspas, comemorar se chegar uma cólica renal. É muito simples. Do paciente verdinho ao paciente instável, acabou o seu problema. Você sabe o que fazer. O paciente vai te agradecer e você vai ter o urologista como seu aliado, o urologista e o intensivista, porque você vai saber lidar e conduzir os casos com segurança, beleza? Quem tiver dúvida é só colocar aí nos comentários, né? A gente tira a dúvida numa boa. Tem a comunidade do Telegram onde vocês têm acesso a nós dois, né? Participe da comunidade do Hotmart, participe da nossa comunidade dos plantoneiros e inscreva-se nas nossas redes sociais. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente, beleza? Um forte abraço.